Do que a gente lembra quando ouve falar em ditadura militar? Sabemos que foi um período de repressão e tortura, e foram muitas as passeatas e protestos. Alguns até se lembram que houve uma Comissão Nacional da Verdade, mas em geral, muitos brasileiros não conhecem nada além dos nomes de personagens importantes do período. Nos últimos tempos, tem gente falando que a ditadura nem foi tão ruim assim, até chamando de dita branda. E tem coisa ainda pior. Tem gente que comemora o que aconteceu e lamenta que não morreu mais gente. Enfim, muitas histórias já foram contadas sobre aquele tempo. Mas quantas histórias ainda falta contar? A homossexualidade não é crime no Brasil desde os tempos do Império. Mesmo assim, durante o período republicano, foi frequentemente enquadrada como um atentado ao pudor, ato obsceno em lugar público ou repressão à vadiagem. A perseguição aos indesejáveis misturava discursos religiosos, legais, médicos e morais. Sendo assim, não é de se estranhar que, antes mesmo do golpe de 1964, os corpos e sexualidade dissidentes já estivessem na mira dos apoiadores da ditadura. As marchas da Família com Deus pela Liberdade pediam a deposição do presidente João Goulart e denunciavam uma suposta ameaça comunista. Mas também defendiam a moral e os bons costumes. Para isso, contavam com a organização de grupos religiosos e conservadores da sociedade. Eles reproduziam o ideal da família nuclear, monogâmica, patriarcal e heterossexual. Em sua visão, relações eróticas e afetivas que não correspondessem a esse modelo eram consideradas delinquência, pecado, doença, degeneração, enfim, corrupção da juventude. Para os militares, tratava-se de uma estratégia do movimento comunista internacional. O objetivo? Acabar com as famílias e desestabilizar a sociedade por dentro. Ameaçava-se assim a segurança nacional. Não à toa, durante a ditadura, houve diversas formas de violência de Estado contra a população que hoje chamamos LGBTQIA+. Na cena artística e cultural dos anos 60 e 70, é comum lembrar da Tropicália, dos Desencroquetes ou do Carnaval como sinônimos de liberdade sexual. Isso não quer dizer que o regime era permissivo. Pelo contrário, monitorava-se a apologia ao homossexualismo. Na música, canções que faziam referência explícita ou implícita à sexualidade eram vetadas. Vamos fazer um pecado rasgado, suado a todo vapor. A escritora Cassandra Rios teve 36 obras censuradas pelo simples fato de abordar as relações lésbicas. Na televisão, figuras afeminadas chegaram a ser substituídas da programação. Quem sabe esse programa vai dar ibope, continua a falar. Ai, meu Deus do céu, ditadura, que absurdo. É aquilo que eu disse a você, essa maldita intenção que as pessoas que nada são têm de querer ter poder e de mandar nos outros. Às vezes decidia-se não censurar uma obra artística, mas só porque temia-se que ela se tornasse ainda mais conhecida. O estigma era tão forte que pessoas eram perseguidas até em seus trabalhos. O motivo? Acusação de homossexualismo. Isso ocorreu nas Forças Armadas, na carreira diplomática e nos setores público e privado. O cotidiano dessa população foi afetado com ainda mais violência nas mãos das forças de segurança. Fui espancada 5 vezes. 5 vezes, tomou por surra homofobia. Em São Paulo, o delegado José Wilson Riquetti ficou conhecido pela truculência contra as travestis.
Elas eram alvos de batidas, constrangimentos, extorsões e prisões arbitrárias. Boates, bares, espaços de pegação e sociabilidade cresciam, mas conviviam com a repressão do Estado nos lugares públicos. A polícia daqui detestando muitos outros. A polícia pegando os travestis aqui pra bater, põe o dinheiro da gente e tudo, entende? Enquanto isso, nas prisões, as torturas e humilhações se baseavam nos estereótipos sobre a masculinidade. Por exemplo, na ideia de que o homem não podia sentir dor ou chorar. Nos consultórios de medicina, as primeiras cirurgias de redesignação sexual ocorriam na clandestinidade. João Nery, primeiro homem trans a realizar a operação no Brasil, perdeu todo o seu currículo escolar depois de assumir sua identidade. Mais tarde, ele se tornaria um importante defensor dos direitos das pessoas trans. Então, o que eu fiz? Eu não podia entrar na justiça para trocar minha identidade, porque nenhum juiz ia me dar mudança de identidade, né? Eu, hoje ainda sou homofóbico, se imagina naquela época, eu nem sabia o que era transexualidade. A homofobia era tão forte que existia também nas organizações de esquerda. Herbert Daniel, por exemplo, foi um militante revolucionário, mas antes do exílio, ele teve que esconder a sua sexualidade dos próprios companheiros enquanto lutava. Você é homossexual por quê? Eu respondo, se alguém que é heterossexual me responde como surgiu nele a heterossexualidade, eu sou capaz de dizer como surgiu em mim a homossexualidade. Apenas no final da década de 1970, ficariam mais visíveis as iniciativas ligadas aos direitos dos homossexuais. E a imprensa foi um importante veículo dessa nascente luta. Em 1978, surgiu no Rio de Janeiro o Lampião da Esquina, uma das primeiras e mais importantes publicações feitas para e pelo público homossexual. A denúncia contra o estigma era parte importante dos jornais, que também tratavam de questões de classe, raça, gênero e comportamento. Acreditávamos que não existem lutas secundárias, essas lutas têm que todas caminhar ao mesmo tempo. Enquanto jornalistas e editores eram ameaçados, bancas de jornal eram alvos de terroristas de direita. Eles exigiam que jornais alternativos parassem de circular. Com as pressões, dissidências internas e competições com a grande mídia, o Lampião acabou fechando. Destino parecido de outras publicações perseguidas por abordar temas relativos à homossexualidade. Também em 78, foi criado o Grupo Somos. Seus atos unificaram homossexuais, negros e feministas contra a violência policial. Também se destacou o Grupo de Ação Lésbica Feminista, que reivindicava seu lugar próprio tanto no feminismo quanto no movimento homossexual. A imprensa lésbica também surgiria nesse momento para afirmar sua identidade. Era o início de uma luta que traria grandes conquistas. Meu nome é Hércules Quintanilha. Essa história que acabei de contar é também a minha história. Eu sou gay e vivi durante a ditadura. Naquela época a gente se chamava de entendido. Enquanto eu entendia a minha sexualidade, também via a repressão nas ruas e muita hipocrisia. Cheguei a ser detido e humilhado por expressar meus desejos em público. Assim como eu, existem muitas outras pessoas, incontáveis. Com os avanços do período democrático, sabemos que a homossexualidade não é doença, nem crime, nem pecado. Mas isso não impede retrocessos e novas ameaças conservadoras. No dia do orgulho LGBT, eu quero dizer a todos que acham que vão me insultar me chamando de viado nessa casa, porque se incomodam com a minha presença aqui, porque não estão habituados a ver um homossexual num espaço de poder e como autoridade da República, que eu sinto o orgulho de ser viado. Hoje eu tenho certeza de que o amor não fere ninguém, muito pelo contrário. O que mata é intolerância. Liberdade política e liberdade sexual caminham juntas. Se a gente está aqui hoje dando uma entrevista, eu montada de drag, é porque muita gente morreu e sofreu preconceito para a gente ocupar esse espaço. Isso é fato. Ai, show!
Sou feliz, sou drag, sou bonita, bebê.